uso da SnapLid na dieta de bovinos confinados. E aí, bovinos eu entendo leite e corte, e aí na minha apresentação de hoje eu vou fazer um foco em gado de corte, em dietas de terminação, porque essa é a linha de pesquisa que a gente vem seguindo aqui na instituição, e obviamente onde a gente tem mais experiência e nós temos também mais números e uma massa de dados um pouco mais crítica para poder discutir sobre SnapLid, ok? O roteiro da minha apresentação vai seguir esses 6 pontos, né? No início eu vou caracterizar o que é SnapLid e por que produzi-la. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da escolha do híbrido, sobre maturidade, ou seja, sobre quando nós devemos colher, o intervalo, né, de colheita, em termos de concentração de umidade. Como que a gente deve regular a colhedora e a importância que essa regulagem tem para os aspectos físicos do alimento, né? E, obviamente, isso afetando também os aspectos químicos lá na frente. Vou falar um pouquinho também sobre os aspectos relacionados à conservação e vou gastar aí uns 25%, 30% da apresentação falando sobre a parte de uso de dietas em terminação, ok? Nesse slide, nesse primeiro slide, nós temos aqui 3 fotos que eles caracterizam 3 alimentos distintos. No canto superior esquerdo, vocês estão vendo silagem de grãos úmidos de milho. No superior direito, vocês estão vendo sorgo reidratado. E no inferior esquerdo, vocês estão vendo silagem de espigas. Então, essas foram as 3 formas que a classe produtora brasileira resolveu adotar para poder processar alimentos energéticos, nesse caso, milho e sorgo, ok? Outros métodos são utilizados em outros países, principalmente a floculação é bastante utilizada nos Estados Unidos, porém, os produtores brasileiros, por questões logísticas e econômicas, optaram por não trabalhar com floculação e, basicamente, a gente definiu trabalhar com essas 3 silagens para nós processarmos os nossos principais concentrados energéticos e disponibilizar, obviamente, mais energia para os nossos animais. Desse modo, a SnapLid começou a fazer parte desse processo, junto com o grão úmido e reidratado, conforme eu disse, e esse é um alimento, então, que começou a ganhar visibilidade nas nossas fazendas. Então, a pergunta é, o que é SnapLid e por que produzi-la? Basicamente, para nós definirmos, eu quero mostrar para vocês essa colhedora, que é uma colhedora de forragem, uma colhedora autopropelida, e veja que normalmente a gente vê essa colhedora de forragem com uma plataforma aqui para se colher forragem, ou milho, planta inteira, ou capim, ou cana, ou pré-secado, ou qualquer outra forragem dessa natureza. Porém, nós temos aqui uma plataforma despigadora, ok? E o que isso garante? Dando um foco nessa plataforma despigadora, isso garante que no momento em que aquela máquina entrar numa lavoura de milho, nós teremos a colheita somente das espigas. Por quê? Porque quando as plantas de milho alcançarem os torpedos, que é o número 1 que eu estou mostrando para vocês aqui, esses torpedos eles giram em direções inversas e eles vão fazer com que a planta de milho seja puxada. No momento em que a planta de milho é puxada, as espigas ficarão retidas nesse conjunto de correntes. Esse conjunto de correntes sempre faz o movimento de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, e vai fazer com que as espigas, então, sejam jogadas nesse sistema de rosca sem fim. Ao chegar no sistema de rosca sem fim, obviamente nós teremos aí somente espigas entrando pelos rolos processadores, então nós teremos o que a gente chama de silagem de espigas ou o SnapLid. Por meio desse vídeo, é mais claro para que vocês entendam como funciona esse processo. Nós temos aqui uma colhedora autopropelida, uma plataforma despigadora, temos um caminhão aqui representando... Um minutinho que meu vídeo travou aqui, vamos ver se ele segue. Ok, não sei por que está acontecendo isso, mas nós vamos voltar aqui para a forma que vocês possam ver novamente. Primeira vez que acontece isso, viu, pessoal?
Vamos tentar voltar aqui. Aí, agora sim. Vejam que, conforme a máquina está caminhando no campo, vejam aqui as espigas, né, passando pelo sistema de rosca sem fim, engolindo aqui todas as espigas, e veja que tudo que o caminhão tem processado na sua caçamba aqui é palha, sabugo e grãos. Então, isso é o que nós caracterizamos, o que nós chamamos aí de snap blade. Erroneamente, às vezes as pessoas chamam isso de earlid. O earlid é um alimento que ele é composto somente por sabugo e grãos. Aqui no Brasil, nós não produzimos earlid, nós produzimos somente o snap blade, ok? Então, caracterizando o alimento para aqueles que ainda tiveram um contato breve com esse tipo de tecnologia, ok? E aí, basicamente, aquele caminhão, né, ou aquela unidade transportadora que foi abastecida, ela vai vir até um silo, né? Pode ser um silo trincheira, pode ser um silo superfície, pode ser um silo bolsa, a maneira como a propriedade resolver estocar esse elemento, e isso, então, vai obedecer os mesmos princípios das outras silagens. Vai haver, então, o abastecimento, a compactação, a vedação. Nós vamos falar um pouquinho isso aí para frente, tá? Então, isso é o que nós chamamos de snap blade. E aí, basicamente, para responder a segunda pergunta aqui, né, aqui nós estamos caracterizando, para responder a primeira pergunta aqui, por que produzi-la, né? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico. Isso é um resultado de um trabalho de tese que nós estamos concluindo aqui na universidade agora. Então, nós temos aqui a silagem de espigas nessa barra aqui, sem ser ensilada, né? E a silagem de espigas após 90 dias de conservação. E nós temos aqui no eixo do Y aqui a degradabilidade ruminal do amido. Então, veja que sem a ensilagem nós temos cerca de 45% de degradação, e aí isso migra, né, um aumento substancial de 45% para 73%. Então, basicamente, essa é a resposta nutricional pela qual os produtores estão interessados em produzir silagem de grãos, né, de forma que a gente possa disponibilizar mais amido para os animais. Por quê? Porque o processo de ensilagem, que é o que aconteceu aqui, faz com que a matriz proteica que recobre os grânulos de amido, seja então rompida pelos micro-organismos presentes na silagem e também pelas enzimas presentes no grão, pelas proteases, e isso faz com que os grânulos de amido fiquem mais soltos, mais frouxos, mais liberados, ou seja, sem a barreira física, e o animal no ambiente ruminal teria mais acesso, então, a esse amido, ok? E nós também temos que reconhecer que a gente também passou a produzir mais silagem de espigas, porque a gente passou a ter mais máquina autopropelida no nosso mercado, né? De nada adianta a gente dizer que é interessante do ponto de vista energético nós fazermos silagem de espigas se nós não temos tecnologia por trás disso. Então, veja que de 2014 a 2019 aqui está contabilizado somente até o mês de maio, não tem atualização desses dados, exatamente 230 colhedoras foram faturadas no mercado brasileiro. Então, a cada ano, né, vem aumentando mais o interesse, a cada ano mais aumenta o número de terceirizadores de serviço, e esses terceirizadores de serviço compram mais máquinas, e a gente tem uma amplitude, né, um cenário mais favorável para produzir esse tipo de alimento. E aí, esse é um levantamento que nós temos que está em curso. Nós temos 104 confinamentos levantados até esse momento, e nós perguntamos para os nutricionistas, né, e para os confinadores se eles estão produzindo ou não se eles estão adotando algum método para aumentar a digestão de amido, né? Cerca de 44% aqui dos confinamentos responderam que sim, né? E dentro desses 44% que responderam que sim, eles estão distribuídos dessa forma aqui. E aí, snap blade hoje é a segunda forma mais utilizada, né? Cerca de 12% do total. E se a gente for considerar desses 43, 12%, ou seja, quase 30%, né, quase um terço dos confinadores que escolheram algum método, escolheram o snap blade, tá? Como forma de poder processar o milho e, obviamente, de aumentar a digestão desse amido. Então, esse é o cenário, essa é a parte introdutória da minha apresentação. Migrando para a segunda parte, então, essa é uma outra pergunta, né, que eu gosto de fazer para o público, para a gente raciocinar se o híbrido de milho é importante, né?
Então, é importante eu escolher um híbrido mais adequado para se produzir SnapLade? A resposta é sim. E por que isso, né? Porque, vejam, aqui nós temos uma tabela com 3 colunas, aqui a gente tem o híbrido, identificado de 1 a 11, produtividade e custo. O que é esse custo da forragem? É o custo no momento em que a máquina vai colher as espigas. Aqui não está embutido o custo de ensilagem, ok? E por que não está embutido o custo de ensilagem? Porque aqui eu não estou embutindo o que vem para frente, eu estou embutindo somente o que o híbrido é capaz de me entregar, ok? Então, esses 11 híbridos foram colocados em 3 blocos lado a lado, com 3 repetições. Eles receberam as mesmas condições do ponto de vista de clima, de condições agrícolas. E essas produtividades de 21 a 12, elas foram expressas com base somente na sua genética. Então, pensem que toda micro-região, né, pensando que os híbridos são plantados por micro-região, vai ter híbridos aí, os 10 mais plantados, ou os 15 mais plantados, e a gente sempre vai ter esse intervalo de produtividade, essa diferença de produtividade entre os híbridos, tá? E qual que é o impacto que isso tem? Isso tem vários impactos, eu vou colocar um só aqui. Se a gente for comparar aqui o quarto híbrido, eu escolhi aqui 17 toneladas de matéria seca por hectare, tá? Com o 11º, que produziu 12, ou seja, nós temos uma diferença aqui de 5 toneladas de matéria seca por hectare. Veja que a gente vai ter um custo, tá, do alimento aqui, no momento em que esse híbrido está entregando para a gente essa espiga, de 0,063 centavos por quilo, ok? Vamos imaginar que, num confinamento, a gente tem uma dieta onde vai entrar 65% de SnapLade, e essa boiada vai comer cerca de 6,5 quilos de matéria seca por dia. Se nós multiplicarmos aí 0,063 por 6,5, a gente tem uma diferença entre um híbrido e o outro de 40 centavos por boi por dia. Então, essa questão da produtividade, ela é bastante significativa, tá? Então, fiquem atentos, porque toda micro-região vai ter os seus híbridos mais ou menos produtivos, mais ou menos adequados de acordo com a sua tecnologia, e você precisa estar pronto para isso. O terceiro ponto da apresentação veja que nós estamos caminhando cronologicamente, tá, pessoal? Então, nós estamos escolhendo o híbrido, agora a gente vai decidir quando a gente vai colher, a gente vai caminhar cronologicamente na apresentação, tá? O ponto é quando eu colho, ou seja, qual é a maturidade. E por que definir isso? Por que é importante definir isso? Porque a gente sempre vai precisar de uma janela de corte, porque a maioria das propriedades hoje que fazem SnapLade depende da prestação de serviço. E, obviamente, se eu dependo da prestação de serviço, o prestador nunca vai chegar na minha fazenda no momento em que eu desejo, ou no ponto ótimo. Então, eu preciso ter uma janela ótima. E como a gente ainda não conhecia quais eram os efeitos que a maturidade tinha sobre a conservação e valor nutritivo, o nosso grupo aqui fez um experimento durante 2 anos, tá? Eu vou mostrar para vocês somente os dados da primeira safra. Durante 2 anos, o mesmo protocolo experimental se repetiu, com os mesmos híbridos, e esses 5 híbridos aqui foram colhidos, eu fiz aqui uma média, tá ok? Foram colhidos em 3 maturidades, 40, 35 e 30 de umidade, tá? E eu estou mostrando para vocês aqui 3 variáveis que a gente considera importante. Essa barra verde mais escura aqui seria a fibra, a verde mais clara a digestibilidade da fibra, e a amarela a concentração de amido. Veja que quando a gente migra de 40 de umidade para 30 de umidade, né, há um aumento da concentração de fibra, tá, de 20,4 para 24,2, há um decréscimo na digestibilidade da fibra. Em termos de aumento de concentração de amido, há um acréscimo da 40 para 35, e veja que de 35 para 30 não houve incremento de concentração de amido na silagem de espigas, tá? Por que é importante nós definirmos isso aqui? Porque, principalmente quando nós estamos comparando dietas para alimentar vacas ou boi em terminação, e a gente olha para uma condição como essa, a gente tem dito que se a gente estiver nutrindo vacas em lactação, o ideal seria nós trabalharmos entre essas 2 maturidades aqui. Por quê? Porque vejo que a digestibilidade da fibra do alimento decresce. E vacas em lactação dependem de fibra de alta digestibilidade. Porém, se nós estivermos trabalhando com bois em terminação, o ideal seria que nós trabalhássemos dentro dessa umidade aqui, 35 e 30. Por quê? Porque
que a gente consegue acumular mais amido e nós não estamos preocupados com digestibilidade de fibra desse alimento. Na verdade, ao contrário, nós queremos uma digestibilidade de fibra pior, porque essa possivelmente vai ser a única fonte de fibra fisicamente efetiva para esses bois, ou talvez a fonte mais importante, caso o confinamento tenha uma segunda fonte de fibra. Esse é um estudo do professor João Daniel, lá de Maringá. Veja que basicamente os resultados são muito próximos do nosso. Eu quero olhar para essas 4 barras aqui, nós não vamos olhar para essas 4 barras, porque aqui está falando de grão úmido, aí o tema da nossa apresentação é SNAP. Veja, eles escolheram aqui SNAP com 32 e 37, aqui era controle, aqui tinha inoculação, aqui era controle, aqui tinha inoculação. Não teve efeito de inoculação, mas teve efeito de umidade. Então, basicamente, naquele intervalo entre 35 a 40, que aqui era 37, a gente tem uma degradabilidade mais alta. Basicamente, isso aqui sendo responsável pela maior degradação de fibra daqueles 2 componentes, palha e sabugo. E, obviamente, isso próximo de 30% de umidade, veja que a degradabilidade cai drasticamente. Ok? O quarto ponto da apresentação, então, seria como regular a colhedora. Infelizmente, esse é um aspecto que a gente ainda não tem uma resposta definitiva para isso, porque, basicamente, quais são os pontos que nós temos que controlar? Essa daqui que vocês estão vendo seria a distância entre crackers, né? Ou seja, a regulagem dessa máquina, nesse momento aqui, seria de 1,9 de distância entre rolos, e veja que essa máquina aqui está trabalhando com 22 milímetros de tamanho teórico de partícula, tá? Então, essas são basicamente as 2 regulagens que a gente consegue fazer. E, basicamente, o que a gente tem que olhar é ter um conjunto de peneiras na fazenda e conseguir mensurar qual é a distribuição de partículas que nós temos aqui. Então, para onde nós vamos olhar? Né? Então, nós temos aqui a peneira com crivo de 19, com crivo de 8, com crivo de 4 e o fundo. Onde que nós queremos maximizar? Nós estamos interessados em maximizar sempre aqui, né? Maximizar na de 8. Por que na de 8? Porque 8 eu tenho fibra fisicamente efetiva, né? Se eu não tiver nenhum grão inteiro passando na de 8, todo o conteúdo do 8 aqui, se eu não tiver nenhum grão inteiro retido na de 8, todo o conteúdo aqui vai ser representado por fibra, né? E basicamente tentar fazer com que o conteúdo da 19 migre para 18. Por quê? Porque esse conteúdo na peneira 19 pode ser um problema para nós. Pode. Tá? Nós não temos garantia disso ainda. Por quê? Porque veja que há uma concentração alta, né, de palha, pela dificuldade que as máquinas têm de processar, e veja que, além de ser muito longa, é bastante também desuniforme. Isso aqui também pode afetar, obviamente, compactação e pode, às vezes, afetar principalmente a parte de seletividade dos animais no momento em que nós estamos fornecendo a ração, tá? E a gente também quer trabalhar além dessa distribuição de partículas, tentar maximizar na de 8 e talvez jogar um pouco na de 4 e também tentar processar o máximo de grãos. O objetivo é conseguir processar todos os grãos. Veja que nós temos dados aqui de peneiras que foram passadas em 15 fazendas diferentes, tá? Então, isso aqui é a percentagem retida em cada peneira. O verde escuro é a peneira 19, o verde claro é de 8, o laranja é 4 e o amarelo é o fundo. Então, veja que há uma heterogeneidade muito grande de fazenda para fazenda. Basta ver a fazenda 1 aqui, né, onde nós identificamos que tinha 0,5% na peneira de 19, e quando a gente migra aqui para a fazenda 12, aqui, a gente vê aqui cerca de 22%, 23% na peneira de 19, né? Então, há uma grande heterogeneidade, lembrando que a gente tem que tentar sempre maximizar na peneira de 8, para boi talvez na peneira de 8 e 4, e deixar um mínimo de grãos inteiros, que é o que a gente consegue ver também aqui nesse gráfico. Então, as mesmas fazendas foram, né, que foram amostradas, nós contamos aqui número de grãos inteiros por litro, então veja que da fazenda 1 à fazenda 15, nós tivemos apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 fazendas, né, menos da metade, que alcançaram o número que nós estamos interessados, que é 0 grão inteiro por litro. E veja que a fazenda número 4 tinha 73 grãos inteiros por litro, né? Muita gente tem me perguntado, né, ou tem me
me desafiado, vamos dizer assim, e basicamente vindo brigar comigo, dizendo que Snaplade não é um alimento adequado para se produzir na fazenda. Por incrível que pareça, as pessoas acham que eu defendo com unhas e dentes Snaplade, eu pesquiso sobre Snaplade, mas eu não sou uma pessoa que sou doente pela tecnologia. Mas as pessoas às vezes têm uma imagem dessa de mim e me ligam, às vezes me passam uma mensagem e dizem, não estou gostando desse alimento aqui na fazenda. E aí quando a gente vai pesquisar por que não está gostando, e às vezes a gente identifica esse tipo de coisa aqui, tá? 73 grãos inteiros. Então, assim, nós estamos aqui justamente para pontuar quais são as vantagens e desvantagens que cada tecnologia tem, ou que nesse caso a Snaplade tem. Ninguém é obrigado a fazer Snaplade porque a tecnologia é considerada recente. Mas se você for fazer, esteja preparado. E saiba que se você fizer errado, a culpa não é do alimento, a culpa é sua. Nesse caso aqui, a culpa é da fazenda, e não da tecnologia Snaplade, ok? E por fim, para a gente fechar essa parte de regulagem de colhedor e aspectos físicos do alimento, se você tiver um vagão desse tipo aqui com sistema de fresa, fique atento, por quê? Porque esse é um painel de Snaplade em um confinamento comercial, tá? E esse sistema de fresa, ele é capaz de diminuir o tamanho de partícula, tá? Qual é o potencial de redução? Não sabemos isso. Esse é um dos aspectos que a gente está começando a estudar agora. Mas saiba que vai haver redução do tamanho de partícula. Então, você que é um nutricionista, esteja preparado para isso. No momento de você regular a sua colhedora, saiba que quando o seu vagão for retirar silagem, ele vai diminuir mais o tamanho de partícula e, às vezes, ele pode afetar aquela formulação inicial que você fez, ok? O quinto e penúltimo ponto trata um pouquinho sobre a conservação do alimento. Basicamente, eu só tenho esse slide, e o que eu quero mostrar aqui? Que para Snaplade não é diferente de outras silagens. Então, a gente vai obedecer aí o protocolo básico. O que é protocolo básico? Abastecer com velocidade, em camadas finas, tratores pesados, compactar bem, piso de compactação e vedar muito bem. Tá? É aquele protocolo que a gente fala basicamente para todas as silagens. Não há diferença para Snaplade. A gente recomenda aditivos? Sim. Por quê? Porque esse é um alimento que é composto por 75% de grãos e tem uma estabilidade em aerobiose muito baixa, ou seja, se deteriora muito rapidamente. Então, a gente recomenda que tenha aí inoculantes à base de Lactobacillus buchnerius ou até mesmo blend, um mix de ácidos, para fazer com que essa silagem aqui seja protegida no pós-abertura. E a gente também recomenda, né, não eu recomendo, mas assim, nós pesquisadores recomendamos, porque a gente já tem uma massa crítica de resultados muito grande na literatura, que o estoque mínimo para silagem de grãos é de 60 dias. Por que 60 dias? Porque nós precisamos de 60 dias para as enzimas e para os micro-organismos agirem sobre a matriz proteica e fazer com que o amido possa ser liberado, tá? Esse seria um mínimo, e a gente sabe que quanto mais tempo ficar estocado, mais o amido vai ser liberado. E por fim, vou gastar um tempinho aqui, não muito longo, eu tenho mais 6 slides para mostrar aqui, mas eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que nós fizemos com o estudo, que é basicamente o uso da Snaplade na dieta de bovinos em terminação. E aí a pergunta inicial do nosso estudo era: qual é o potencial da Snaplade como fonte de energia e fibra? A hipótese do nosso estudo, então, era que a Snaplade pode substituir silagem de grãos reidratados ou úmidos em dietas de terminação, ok? Para isso, nós utilizamos bois da raça Nelore inteiros e testamos 3 dietas. A primeira dieta foi uma dieta controle, com silagem de milho, grãos reidratados e grãos secos. Por que grãos reidratados com grãos secos e silagem de milho? Porque na composição reunindo a composição desses 3 ingredientes, a gente tinha 70% de amido de alta degradação, vindo da silagem de milho e vindo do grão reidratado, e 30% de amido vindo de grão de baixa degradação, vindo do grão seco moído. Então, essa era a nossa dieta controle. A outra dieta que nós testamos foi 65% de Snaplade associado com grãos secos. A mesma coisa, a gente tinha a mesma concentração de amido dessa dieta, também tinha 70% de amido de alta degradação aqui e 30% de amido
baixa degradação vindo de grãos secos moídos. E a terceira dieta testada foi Snaplade entrando como 85% da formulação, e aí aqui a gente não tinha a relação 70-30, a gente tinha 100% do amido vindo de grãos que sofreram fermentação, obviamente, que sofreram fermentação, né? E que são grãos que é amido de alta degradação. Ok? Basicamente, as nossas dietas, elas tinham aí 14 de proteína, dessa proteína aqui, cerca de 9% era PDR, essas dietas tinham cerca aí de 21% de fibra, na sua média, cerca de 51% de amido, e veja que eu disse anteriormente, 70% de amido de alta degradação, 70% de amido de alta degradação e 100% de amido de alta degradação. Como resultados preliminares, quero ressaltar isso aqui para vocês, porque em função da Covid a gente não conseguiu avançar em muitas das análises, na maioria das análises que a gente precisava para esse experimento, então a gente ainda só tem esses resultados analisados, mas basicamente essa boiada entrou aqui com 399 quilos, 400 quilos de peso inicial, saiu aí com cerca de 666 quilos como peso final, e vejo que teve uma tendência, né, de maior peso final para a SNAP 65, seguido do 85, segundo o controle. O ganho sofreu a mesma influência do que o peso vivo final, uma tendência também maior para 65, seguido do 85, caminhando para o controle. O consumo foi maior para a SNAP 85, seguido do 65 indo para o controle, e não tivemos diferença em termos de eficiência alimentar, e veja que para essas três variáveis aqui nós tivemos apenas tendência. Qual é a mensagem desse slide e basicamente desse estudo? Até que nada mude enquanto a gente faça outras análises. É que aquele produtor que queira migrar de planta inteira para Snaplade, ele tem condições, porque basicamente os bois aqui mantiveram desempenho, né? Enfim, essa é uma resposta que nós não estamos interessados em dizer que Snaplade é melhor do que planta inteira de milho. Nós estamos interessados em apenas dizer que há um potencial bastante positivo para o uso do Snaplade quando o interesse do confinamento for usar fibra vindo do Snaplade e amido de alta degradação vindo do Snaplade, mostrando o seu potencial aí de ganho. A outra parte desse estudo foi justamente trabalhar com o resíduo da Snaplade, né? Por quê? Porque conforme eu mostrei para vocês no início da minha apresentação, a máquina tem capacidade de colher somente as espigas, e aí resta como e folha no campo. E nesse estudo que nós fizemos aqui, no resíduo da nossa área aqui, restou 11 toneladas de matéria seca por hectare, ou seja, tem muita massa aqui que não pode ser deixada para trás. Algumas fazendas têm utilizado essa massa aqui para fins agrícolas, plantando uma outra cultura aqui subsequente. Porém, há fazendas que não têm destino agrícola para essa área e que gostariam de dar um destino zootécnico para essa área. Então, o que nós fizemos? Nós criamos, né, um estudo, desenvolvemos um estudo onde a hipótese era que o resíduo da Snaplade pode ser fonte de fibra para bovinos de corte, entre aspas, em pastejo, se é que a gente pode chamar isso de pastejo. Os americanos chamam isso de grazing, né? Se eles chamam isso de grazing, eu acho que nada impede da gente chamar isso de pastejo. Mas basicamente seria fazer um confinamento expresso, né, ou uma terminação intensiva a pasto, utilizando o resíduo da Snaplade. Desculpa, retornando aqui, essa área foi a área da Snaplade, então ela foi dividida em 8 piquetes, veja que aqui nós temos os coxos, tá? 8 piquetes para cada tratamento, a gente tinha um total de 24 piquetes aqui, ok? Nós utilizamos novilhas F1 Angus Nelore, trabalhamos com 2 tratamentos, que a gente chamou de taxa de lotação alta, 7 UA por hectare, e taxa de lotação baixa, 3,5 UA por hectare, tá? Como nós tínhamos 2 tratamentos aqui, e tínhamos 24 piquetes, essas novilhas ocuparam, no total aqui, 16 piquetes, 8 piquetes para cada tratamento, e os outros 8 piquetes não foram pastejados. Eu vou mostrar uma foto em seguida para vocês. E o concentrado foi oferecido ad libitum. Também como resultados preliminares, ok?
Essas novilhas entraram aqui com cerca de 276 kg de peso vivo, saíram com 364, tiveram um ganho de cerca de 1 kg por dia, consumiram 1,9% do peso vivo em concentrado, e não houve também diferença. Veja que nós tivemos aqui tudo P maior que 0,5 para a eficiência alimentar. Isso mostra, então, que é capaz, né, que o resíduo da SnapLade é capaz de ser utilizado em áreas, né, em fazendas que queiram fazer um confinamento aí, um confinamento expresso, ou um confinamento a pasto, se é que a gente pode chamar dessa forma, utilizando aí até 7 unidades de animal por hectare. E essa é uma foto aérea, então, para a gente entender como funcionou esse experimento, que aqui nós tínhamos, então, um piquete de alta taxa de lotação, um piquete de baixa taxa de lotação, e vejo que aqui nós tínhamos um piquete sem animais. E aí, após a saída das novilhas, então, nós viemos com um novo plantio nessa área, e aí nós estudamos toda a parte de características do solo e produtividade da cultura consecutiva. Eu não trouxe esses resultados, a gente já tem alguma coisa analisada, mas que a gente concluiu até agora é que não houve efeito negativo da presença das novilhas, nem na baixa, nem na alta taxa de lotação, sobre as características físicas e químicas do solo, nem tampouco sobre a produtividade da cultura consecutiva. Para a gente finalizar, então, alguns aspectos considerados chave para aqueles fazendas que queiram produzir SnapLade. O primeiro, então, é tentar trabalhar dentro de uma umidade de 33% a 40%. Eu fiz uma apresentação essa semana, houve uma pergunta que teve um espectador que disse, da onde eu tirei esse número, né? Eu achei até engraçado aquilo, que parece que eu tinha tirado aquilo da cartola, né? Mas esse intervalo aqui foi justamente do nosso estudo, lembrando que a gente estudou 5 híbridos durante 2 anos consecutivos, tá? Então, a gente tem, vamos dizer assim, força para falar sobre isso. Então, a umidade é um aspecto super importante para a gente definir, e aí tem que estar dentro desse intervalo. É importante que no momento em que a SnapLade está sendo produzida, que a gente tenha peneiras na fazenda, aquele sistema de peneiras. Para quê? Para a gente analisar como está o processamento. Se a gente não mensura, a gente não tem como tomar decisões. Se a gente não toma decisões, não tem como a gente gerenciar o plano nutricional dos animais. Tá? Então, a gente gerencia tanto distribuição de partículas, quanto também número de grãos inteiros. Terceiro ponto é usar aditivos. Então, você tem a opção de usar inoculantes com Lactobacillus buchneri ou usar os blends com ácidos, né, com mix de ácidos. O objetivo desses aditivos aqui é justamente evitar a parte de deterioração. Para aquelas fazendas que estiverem trabalhando com silos horizontais, o trincheiro, ou às vezes até a superfície, trabalhar com lonas com barreira de oxigênio. Por quê? Porque, novamente, esse é um alimento com cerca de 75% de grãos, alto valor agregado ali, e a gente, então, precisa associar as tecnologias que nós temos disponíveis para reduzir perdas, que é o uso de aditivos e o uso de barreira. Deixar essa silagem estocada por um tempo mínimo de 60 dias, justamente para a gente aumentar o potencial de digestão do amido. Vários estudos mostraram isso até hoje, não só aqui no Brasil, mas estudos feitos em outros países. No momento da gente formular a dieta, o nutricionista precisa estar atento, porque nós vamos estar trabalhando com amido de alta degradação. Então, a gente precisa trabalhar muito bem a relação fibra-amido, a relação silagem, né, aqui seria amido de alta degradação com amido de baixa degradação, ou seja, a relação silagem-grãos secos. Esse é um aspecto bastante importante, que os trabalhos feitos até hoje, desde a década de 80, mostram que essa relação 70-30, 65-35, ela parece ser mais favorável para o ambiente ruminal. Trabalhar essa parte de concentração de PDR, tá? Porque quando a gente trabalha com amido de alta degradação, obviamente há um dreno de proteína, né, degradado no rumen, e a gente não pode negligenciar isso no momento em que nós estamos formulando. E a gente também fazer uso, obviamente, das outras tecnologias que nós temos, que são os aditivos moduladores da fermentação ruminal e também os aditivos moduladores do metabolismo hepático. O penúltimo ponto seria adaptar muito bem esses animais. Esses animais precisam sofrer adaptação.
tanto do ponto de vista de microbiota ruminal, quanto do ponto de vista de papilas ruminais. Então, o protocolo de adaptação de 10 a 15 dias, ele é necessário, tá? E, obviamente, nós temos que monitorar o coxo, monitorar, né, monitorando o coxo, estou dizendo monitorar consumo, né, leitura de coxo, monitorar os animais, o comportamento desses animais, monitorar fezes é bastante importante, né, porque ela nos dá um indicativo bastante direto como está sendo a digestão de nutrientes para esses animais. Então, basicamente, para quem deseja trabalhar com silagem de grãos, com amido de alta degradação e trabalhar com Snappily, disse que seriam... Há outros pontos, obviamente, que são importantes, mas eu numerei talvez aqui os 8 pontos mais importantes. Ok? E aí eu gostaria de agradecer, aproveitar esse momento, para dizer para o professor Ricardo que tenho muita gratidão e reconhecimento por tudo que ele fez por mim durante os 6 anos que eu permaneci aí na Unesp. Foi uma pessoa desde que, quando eu o procurei pela primeira vez, ele fez questão de criar oportunidades na minha vida, e quantas oportunidades foram criadas até hoje. E eu tenho certeza de que esse posto que eu tenho aqui na instituição hoje, parte dessa vitória que eu tive, foi justamente por todo o apoio, né, por todo o empurrão que o professor Ricardo deu aí, todas as oportunidades que ele cria durante a nossa pós-graduação. Obrigado à atenção de todos. Estou aqui disponível para as perguntas, tá? Bom, então, muito obrigado, professor Thiago. Tinha bastante curiosidade de aprender sobre o tema. Então, nesse momento, o pessoal está aberto para perguntas. Vocês podem abrir o microfone e falar, ou, se vocês quiserem, façam aqui no chat que eu transmito. Deixa eu só Eliéder, obrigado. agradecer. Claro, professor Ricardo, fala. Tiago, muito obrigado. Eu não estou muito bom com as emoções, não, mas eu fico muito satisfeito de poder assistir uma palestra desse nível e ver que o trabalho que nós fizemos valeu a pena, trabalhamos juntos, continuamos trabalhando juntos, e é uma satisfação ver o nível da pesquisa, ver o nível do desenvolvimento e pesquisa aplicada, né, Tiago? Um forte embasamento teórico que sustenta tudo que você falou em qualquer ambiente, seja acadêmico ou ambiente de uso da tecnologia, você está embasado em informações. Se a pessoa não regula a máquina, não faz como vocês estão orientando, a culpa não é sua. Parabéns pelo trabalho, parabéns por toda a carreira. Obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, Fernando, tive que interromper só para falar um pouquinho. De forma alguma, professor. O Eliéder é do seguinte: obrigado, professor Thiago, pela palestra e pelos ensinamentos de vida. Gratidão por quem nos quer ver bem. Obrigado, Eliéder. Sou eu quem agradeço pelas palavras de incentivo. Tiago, deixa eu perguntar mais um negócio aqui que eu acho interessante. Esse FDN fisicamente efetivo, com a regulagem da máquina, nesse teor de matéria seca, você consegue trabalhar com aquela peneira 8 e talvez eliminar aquela peneira que deu uma partícula maior? Vamos dizer, o ponto de secagem da palha seria um inconveniente ou um facilitador para chegar nesse tamanho de partícula menor? A internet do senhor falhou um pouco. Você poderia repetir, professor, fazendo favor? Olhando os seus dados aí da peneira e o teor de FDN fisicamente efetivo, a regulagem da máquina favorece a cortar, ficar aquelas palhas mais secas de tamanho menor, ou é por causa do teor de matéria seca da palha que ela fica com aquele tamanho meio que estilhaçado? Essa é a dificuldade da regulagem? Entendi. Na realidade, o que acontece é que, embora ela seja uma máquina com muita tecnologia por trás, ela não é perfeita. Quando as espigas entram no seu sistema de alimentação, elas entram cada uma em uma orientação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma entra de lado, ou às vezes entra pelo pé, entra pela cabeça, e essa desorientação das espigas faz com que ocorra essa desorientação no processamento, principalmente para componentes que são mais difíceis de serem picados, mais leves, como a palha. Então, agora, nós estamos estudando um sistema que, na realidade, é um recirculador
que ele é colocado na frente do tambor de facas, e aí, conforme a máquina vai sendo alimentado, parte do alimento é picado e vai embora, mas parte do alimento fica recirculando, principalmente a palha fica recirculando. E aí consegue processar um pouco mais as palhas. O problema é que esse primeiro teste que nós fizemos com esse recirculador, a distribuição das partículas acabou migrando para a peneira de 4. Então ela saiu da 19 e foi para a de 4. E aí, às vezes, se você estiver trabalhando com boi, pode não ser tão danoso, porque a gente tem considerado a peneira de 4 ainda como fibra fisicamente efetiva para animais em terminação. Mas se você estiver trabalhando com vacas em lactação, isso pode ser um fator negativo, porque você está tirando fibra efetiva da ração. Então, assim, a gente precisa de mais estudos, a gente vai tentar avançar mais agora nessa safra, fazer mais testes. O próprio Shredlade, nós também estamos trabalhando com uma equipe aqui, com o Shredlade, para ver se a gente consegue calibrar essa questão de processamento. Mas eu diria hoje, professor, que esse é o principal ponto que nós temos que tentar trabalhar nas nossas fazendas aqui no Brasil, o processamento. Ok, Thiago, obrigado. O Abimael Cardoso escreve aqui, parabéns, Thiago, muito bom, aprendi muito hoje. O Luiz Henrique, obrigado pelas informações. Professor Thiago, excelente palestra. E o Eliéder diz o seguinte: professor, economicamente, a SnapLade acaba forçando que a colhedora passe 2 vezes na área, colheita do grão, sabugo, espiga e depois corte do resíduo. Foi feito algum ensaio econômico sobre a efetividade dessa segunda passagem? Então, bom, eu agradeço aí o Abimael e o Luiz pelas palavras, e é o seguinte, Eliéder, eu não sei se ficou claro, mas assim, naquele experimento que eu mostrei do resíduo, a colhedora ela não passou 2 vezes na área, ela passou somente uma vez. A colhedora passou, colheu todas as espigas, e aí o resíduo que ficou, quem buscou essa fibra foram as novilhas. Tanto é que a gente chamou isso de pastejo, certo? Isso foi o que nós fizemos na nossa área aqui e o que a gente tem recomendado. Ou seja, o animal vai em busca da fibra e a gente não dá fibra para ele. Porém, os americanos têm estudado essa possibilidade de trabalhar na área 2 vezes. Como que eles têm feito isso? Como eles não têm tempo para o resíduo ficar no campo e aproveitar esse resíduo na forma de pastejo, conforme nós temos aqui, na maioria alguns estados americanos fazem, mas outros estados americanos não conseguem em função do clima, o que eles têm feito? Eles têm colhido para a SnapLade, a máquina passa uma vez. E aí esse alimento que é considerado, vamos dizer assim, o filé, o nobre, ele vai para uma determinada categoria animal, ok? E aí eles voltam recolhendo o resíduo, que seria basicamente folha e como, que seria fibra, e aí essa fibra seria utilizada para uma outra categoria, ou de uma outra forma dentro da ração. Tá? Mas essa é uma estratégia mais, vamos dizer assim, americana. Os brasileiros não têm feito isso. Trabalhar entrando na área por 2 vezes com maquinário. Ok, o Eliéder escreve aqui, perfeito, então. Esses processos americanos foi o que eu havia imaginado, mas agora entendi. Obrigado, Eliéder. Quem mais tem questionamento, pessoal? Ô, Thiago, vocês estão conseguindo as máquinas de Shredlade aqui no Brasil? Sim. O Brasil hoje ele tem cerca aí de umas 10 máquinas, eu imagino hoje com Shredlade. E dessas 10 máquinas, 3 estão aqui no sul de Minas. Por quê? Porque a prestação de serviço aqui no sul de Minas tem crescido muito, e aí tem 2 irmãos aqui que formaram sociedade, uma empresa, e eles tinham uma máquina e compraram a segunda e agora compraram a terceira. E aí desde o início do trabalho deles, eles sempre estiveram aqui conosco, trocando ideia, conversando, vindo aqui na universidade. Então, a partir
desse relacionamento que a gente tinha com eles e também do relacionamento que a gente tem com a JF, que a JF hoje é representante class no Brasil, né? A gente iniciou os trabalhos, então, com o Shredlade. A gente fez um trabalho agora com a parte de degradação ruminal, e no próximo ano nós vamos fazer um confinamento com fibra curta e fibra longa usando o Shredlade. E usando a máquina desse grupo aqui, que é próximo daqui de Lavras. Perfeito. Você já tem uma base o percentual de fibra fisicamente efetiva da dieta com esse volumoso concentrado da Snaplade? Então, a do Snaplade? Olha, professor, isso vai depender muito da dieta que nós vamos formular, mas assim, aquela dieta de 65, certo, que a gente tinha ali, era 65 de Snap, milho, aí nós tínhamos Snap e milho como fonte energética e fibra, depois a gente tinha farelo de algodão, ureia, farelo de soja e núcleo. Essa era a dieta do nosso confinamento. Essa dieta, para os animais, 19% de fibra fisicamente efetiva. Somente do Snap? E isso aí estava vindo somente do Snap. Ela entrava com 65. Tá? Aí os confinamentos comerciais têm adotado várias estratégias. Alguns têm utilizado o Snap como fonte única de fibra em dietas de terminação, e outros, quando não tem condição de produzir toda a Snap que precisa durante aquele ciclo, né, eles têm associado a Snap com uma outra fonte de fibra. Entendi. Alguns confinamentos comerciais têm feito isso. Aí entrando aí, basicamente, 40% de Snap e mais ou menos aí cerca de 5% de uma dieta que eu conheço aqui, 5% de bagaço, de cana, ou silagem de cana, ou silagem de capim, qualquer coisa dessa natureza. Aí fica, no caso, é possível dizer que o volumoso que passa a ser um problema, né, Tiago? Quer dizer, a Snap poderia resolver as duas questões, né? Exato, é justamente essa facilidade que tem feito com que haja esse crescimento nos confinamentos, porque ela traz um amido de alta degradação e junto dela ela também traz fibra, né? E não precisa ficar colocando água no silo, né? O Batatinha não nos ouça, né? Esse é outro complicador. Parabéns, Tiago, excelente o trabalho. Obrigado, professor Tiago. Pessoal, quem tem mais questionamentos aqui, nós temos um tempinho aqui, professor Tiago. Natália acabou de liberar aqui no chat. Boa noite. Alguém abriu o microfone. Pode fazer a pergunta. Boa noite, professor Tiago. Meu nome é Rômulo. Parabéns pela apresentação. Já assisti várias palestras suas sobre o tema e todas com informações novas, conteúdos muito bons e sempre trazendo informações para a gente. A minha questão é sobre o uso do Snap na recria intensiva. Hoje, cada vez mais, a recria vem sendo feita em confinamentos, com silagens de mombaça e geralmente aí 0,3% de farelos, né? No caso, suplementos minerais na dieta, imprimindo ganhos de água em tempo de seca. E como você enxerga? Você vê o Snaplade como opção para ser usado na recria intensiva para esses animais jovens, assim? Olha, Romo, obrigado aí pela pergunta. Eu não posso dizer que não, porque, obviamente, a gente precisa respeitar a parte logística, econômica, a disponibilidade dos ingredientes. É difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado para uma fazenda. Mas, vou fazer algumas ressalvas aqui que talvez façam para você pensar. Nessas dietas de animais recriados de forma intensiva, nós temos que pensar que nós estamos trabalhando com um animal jovem e a gente quer fazer com que esse animal cresça em músculo e não em gordura. E obviamente, a gente está tentando impor ganhos de peso da ordem aí de 650, 700, 800 gramas por animal por dia, que é o que eu tenho visto nas recrias intensivas.
Então, talvez a SnapLid seria um alimento com uma alta concentração energética, e se essa dieta ela não for muito bem calibrada, balanceada, ela pode impor algum ganho em gordura para esses animais, o que não seria desejável nessa fase, ok? Somado a isso também, a gente tem que entender que esse é um alimento nobre, né, que a gente está trabalhando com milho e que talvez essa fazenda poderia destiná-lo realmente somente para terminação, uma vez que essa fazenda vai precisar de área para produzir SnapLid, né? A gente tem feito uma conta aí de mais ou menos 60 hectares para 1.000 bois, isso vai depender da dieta que você vai formular, vai depender da produtividade da sua área, mas é mais ou menos uma área como essa. Então, assim, eu enxergo mais a SnapLid como um alimento mais para terminação e menos para recria intensiva. Mas não, igual eu iniciei a minha resposta, não vou dizer que não pode ser utilizado. Isso vai depender de uma série de fatores. Mas eu enxergo um pouco mais dessa forma aí, né, de tentar fazer uma dieta para recria um pouco mais barata, à base de capim, à base de silagem de sorgo, uma fonte de fibra, né, vindo aí dessas forragens, uma dieta menos densa, sem amido nela, ou com baixo amido, com essa característica aí. Perfeito, Thiago. Muito obrigado. O Luiz Henrique Cursino Batista tem uma pergunta aqui. Professor, o principal entrave hoje no Brasil tem sido a colheita? Olha, há vários entraves. O primeiro deles é saber se na região onde você está o milho cresce bem. Esse é o primeiro entrave. E embora a gente esteja num país onde a gente consiga plantar quase de tudo, mas a gente sabe que algumas regiões do Brasil aí com 200, 300 metros de altitude, milho não cresce, tá? Isso é clima. Depois a gente precisa pensar no treinamento da mão de obra, na capacitação agrícola da fazenda. Essa fazenda está capacitada para ter boas lavouras? Essa é uma pergunta. Você precisa ter uma boa lavoura de milho para você colher Snap. Né? Então, essa pode ser uma outra entrave, de repente, para a fazenda. O outro pode ser a área, que é aquele que eu citei aqui para o Rômulo. Essa continha que eu fiz aí, que é uma continha de padaria, 60 hectares para 1.000 bois, a pergunta é, eu tenho 60 hectares para cada 1.000 bois que eu vou confinar? Às vezes o confinamento não vai ter, né? Recentemente eu estava num confinamento comercial, a gente queria passar 100% da dieta para Snap, mas não tem como, se for trabalhar desse jeito, não dá para alimentar os animais durante todos os ciclos. Então tem que entrar silagem de cana ou bagaço. Então pode ser um entrave. E aí o outro vem com a colheita, precisa ter o terceirizador de serviço. O terceirizador ele precisa ser bom. Não adianta, recentemente também um produtor entrou em contato comigo, tem área, tem pivô, quer fazer, etc e tal, e na região dele não tem serviço terceirizado, então não vai adiantar que você vai ter uma lavoura de milho, depois não tem quem colhe, né? Então esses são os pontos, é aquilo que eu digo, eu estudo SnapLid, mas não recomendo para todas as fazendas. Toda tecnologia tem vantagens e desvantagens, a gente tem que colocar na ponta do papel, ver se a balança pesa mais para o desvantajoso do que para o vantajoso, quando a gente reúne tudo, nutricional, logístico, capacitação, etc. e tal, e definir que tipo de alimento nós vamos trabalhar. Perfeito. Obrigado, professor Thiago, pela resposta. Pessoal, mais questionamentos aí?